E o fluxo de pagamentos de dividendos recorrentes de 2024 posiciona a Vulcabras como grande pagadora e um dos maiores dividend yields do setor e também da Bolsa Brasileira. Além dos resultados baseados na resiliência e solidez da nossa geração de caixa, anunciamos o pagamento de dividendos mensais, visando dar previsibilidade na remuneração dos nossos acionistas. Serão pagos 12 centavos por ação todos os meses, perfazendo R$ 1,50 por ação de forma anual previsto para 2024. E assim que nós começamos o vídeo da análise do segundo trimestre de 2024, Vulcabras existe há mais de 70 anos, pessoal. E esse crescimento nos seus lucros e nas receitas vem inconstante, inclusive depois do seu re-IPO em 2017. E ela vem adquirindo novas empresas e marcas para poder trabalhar em cima da produção de calçados esportivos, de materiais e acessórios e roupas também na linha do esporte e de outros calçados de segurança e da linha mais comercial. Hoje, grande parte das suas receitas vem através da Olímpicos, da Under Armour e da Mizuno. Na verdade, vem da produção dos tênis de alta performance para a corrida e para o uso para os demais esportes dessas três grandes marcas que estão em contrato vigente com a Vulcabras. A gente se pergunta, então, quem investiu em Vulcabras lá atrás, há 10 anos, hoje, teve uma rentabilidade melhor ou pior que os nossos indexadores principais, aí, como os de renda fixa, ou a própria Bolsa de Valores, ou até mesmo o índice das small caps, aquele que reúne as empresas mais negociadas da Bolsa de Valores, porém com um menor valor de mercado. Analisando o gráfico nos últimos 10 anos, a gente percebe que quem investiu lá atrás, em 2014, em Vulcabras, teve uma rentabilidade de 879% contra 191% aliado ao IPCA+, ou ao investimentos em renda fixa, e 124% do Ibovespa, 66% das small caps. Isso mostra alguns insights para a gente. O primeiro, que empresas small caps, elas tendem, em alguns momentos, ter uma rentabilidade muito agressiva e faz um crescimento patrimonial bem interessante, mas cuidado que não são todas as small caps que vêm performando dessa maneira exemplar. Segundo é que investir em renda variável no longo prazo geralmente ganha dos índices de renda fixa, e isso nos dá uma certa segurança de aguentar um pouquinho de volatilidade e queda de patrimônio em alguns anos da nossa vida, que deve ser mais perene. Quando a gente olha, então, em termos de dividendos, ela não foi uma excelente pagadora de dividendos no passado, mas, quem sabe, de agora para frente, ela visa esse compromisso, conforme foi dito pelos resultados e pela gerência. Então, dividend yield médio dos últimos 5 anos fica 2,29, mas o do último ano, ou seja, de 2024 agora, podemos dizer que está na casa dos 19%, tá? Quando faz uma somatória total desses dividendos de uma forma mais comedida, isso aí dá 10% de dividend yield, tá, pessoal? Em 2021 pagou 35 centavos, depois foi para 37, depois foi 93. Hoje, esse ano, já provisionado R$ 3,02 por ação para uma small cap. É bem interessante, algumas pessoas podem ficar intrigadas e questionar se a empresa está queimando caixa para poder fazer essa propaganda com os dividendos, mas a gente vai ver se a empresa tem ou não caixa para arcar com essas despesas de dividendos. Dando uma olhada aqui no pagamento de dividendos, a gente tem que de agosto até janeiro, a gente tem 12 centavos todos os meses de pagamentos de dividendos que foram dos resultados do primeiro semestre de 2024. Talvez a empresa continue pagando mensalmente, assim como a JHSF. Será que isso vai ser uma receita recorrente das nossas empresas aqui na Bolsa de Valores, inclusive das small caps, que estão visando cada vez mais retribuir para o acionista parte daquele lucro que ela tem como forma de dividendos, além de ter o potencial de crescimento? Seria o melhor dos dois mundos. De qualquer maneira, o acumulado do ano da cotação de Vulcabras vem decepcionando um pouco, com uma rentabilidade negativa de 13%, mas isso abre uma grande janela de oportunidade para aqueles que são mais virtuosos e perenes e veem isso como uma adesão à compra. Claro que isso aqui não é sugestão de investimentos, mas é o que geralmente a gente vê acontecendo. Quando a empresa é muito boa, ela reporta bastante lucros consecutivos, o mercado bate nela, e por ela ser uma small cap, tem menor liquidez e maior volatilidade, talvez abra-se aí
uma grande janela para quem está estudando Vulcabras, né? Quem sabe garantir um yield on cost bem interessante, né? Agora, quando a gente dá uma analisada mesmo nos números para o segundo trimestre de 2024 de Vulcabras, ou seja, de todas aquelas linhas que ela vende dos tênis esportivos, dos outros calçados e calçados de segurança e da linha dos vestuários e acessórios, o que a gente pode tirar como insight para esse trimestre e para o primeiro semestre em si? A gente tem que, primeira coisa, que analisar tudo que a empresa vendeu. Vendeu mais, vendeu menos, para a gente entender sobre as suas receitas. Depois, o primeiro passo é a gente ver essas vendas. Então, quando a gente olha as vendas, o volume bruto, o que temos como insight? Temos que, na variação desse trimestre, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, a gente tem uma queda de menos 1,5%. Uma queda bem discreta, mas é uma queda, tá? O seu grande core business do negócio são os calçados esportivos, que tiveram essa pequena variação de menos 2,2%. Outra coisa que impactou também em menos vendas foram em 10% ali de forma trimestral os outros calçados e as linhas de botas de segurança, tá? Algumas coisas aconteceram para poder propiciar essa menor relação das vendas, que foi o impacto do exterior, inclusive da Argentina. Então, as menores vendas na Argentina diminuíram as vendas totais. Então, grande parte vem do exterior. A gente vai dar uma olhada nisso mais para frente. Mas um ponto positivo que a gente pode olhar, apesar de ter vendido menos calçados esportivos e os outros calçados, a linha dos vestuários e acessórios aumentou 8,9%, que deu uma segurada ali nas questões das suas vendas. Mas agora, será que essas vendas impactaram nas receitas? Ou seja, será que as receitas foram menores por conta que a venda foi menor? Quando a gente olha isso, apesar de ter vendido menos, não. As receitas tiveram um aumento, inclusive da linha dos calçados esportivos. Por incrível que pareça, vendeu 2,2% menos, mas quando a gente olha o valor que ela adquiriu com essa venda, foi 6% maior em comparação com o mesmo trimestre do ano passado, tomando um pouquinho mais de valor agregado no produto, tá? Então, a venda dos calçados esportivos são a maior parte do core business, né? Então, na totalidade ali desses 761 milhões de reais em receita operacional líquida, a gente tem uma influência muito grande da parte dos calçados esportivos, aumentando ali de forma completa em 5,1%. Então, quando a gente olha entre o comércio interior e o comércio exterior, a gente vê que realmente lá fora vendeu-se 35% menos, foi um grande impacto, né? No segundo trimestre de 2023, as vendas somaram 57 milhões de reais. Esse trimestre, 37,5 milhões de reais. Então, essa queda de 35% no volume das vendas impactou lá na sua receita operacional líquida, que foi, de certa forma, maior, mas poderia ter sido um impacto um pouco mais positivo, né? Também, além da Argentina sofrendo bastante com a macroeconomia, o Peru também teve dificuldades de comprar mais produtos, então não chegou nem a 5% essa receita, né? Outra coisa interessante que impactou muito em 8 milhões de reais as suas receitas foram o acréscimo de alguns impostos que a Vulcabras teve que pagar. A gente olha também o que deu uma agilizada, que salvou um pouquinho essa empresa, foi as vendas online, né? Então, vendeu-se mais online, aumentou as receitas. Outra coisa que é interessante da gente olhar antes do seu lucro para ver se realmente foi lucrativo, de tudo que ela conseguiu vender e receitar, tem as suas despesas também com os produtos vendidos, que deu uma leve diminuída. Por quê? Porque a matéria-prima e os juros ficaram um pouquinho mais baratos. Então, com isso, a empresa conseguiu, de certa forma, economizar um pouquinho. Então, isso ajudou no respiro desses lucros. O final, que é o mais importante, a gente olha uma saúde de uma empresa para ver se há uma atratividade do investimento, é o seu lucro líquido, o montante que sobra ali para a empresa realizar novos investimentos, ou para distribuir como dividendos, ou para crescer o seu próprio patrimônio em si, né? Então, a gente tem que um crescimento de 4,4%, tendo
o seu lucro líquido final, 139 milhões de reais contra 133 milhões de reais, 4,4% a mais. De forma semestral, quando a gente olha os 6 primeiros meses desse ano com o ano passado, a gente tem um aumento de 5,1%. Então, quando a gente joga aqui rapidinho para você ver, sei que é uma parte mais teórica, mas a gente precisa, como investidor, saber disso. A gente faz um panorama completo aqui da sua DRE. Então, a gente tem, primeira coisa, de tudo aquilo lá que vendeu, apesar de ter vendido um pouco menos do que o primeiro trimestre, ela teve uma receita de 761 milhões de reais, beleza? Desses 761 milhões de reais, ela teve que gastar com a venda desses produtos, né? Vendas e revendas, sobrando então 323 milhões de reais. Então a margem que a empresa tem, ou a margem bruta, é 42%, tá? Como essa empresa, se ela vendesse R$100, sobrasse ali de certa forma 42,50, tá? Então é mais ou menos isso aí. Então é uma margem interessante para o varejo, né? A gente vê empresas de varejo com uma margem de 2% por aí, né? Outra coisa interessante da gente olhar, que ajuda um pouquinho nesse lucro líquido, é os seus resultados financeiros. Então, como é uma empresa que não tem dívidas, não precisa arcar com o pagamento dessas dívidas, ela tem caixa sobrando, e esse caixa está rendendo lá CDI, rendendo IPCA, dando 3 milhões aí para poder somar no lucro líquido final, que foi de 139 milhões de reais, uma margem líquida de 18,4%. Ou seja, se você vendeu R$100, sobrou para a empresa R$18,40. Para o varejo, é uma margem bastante interessante. Um ponto bem interessante para a gente olhar sobre a questão dos dividendos, tributados ou não, paga imposto ou não, quem é investidor é folgado porque recebe dividendos sem pagamento de impostos, dá uma olhada nessa linha aqui, ó, imposto de renda e contribuição social concorrentes e diferidos. 13 milhões de reais a empresa já pagou antes de pagar o seu dividendo. Então já está descontado o imposto, sim, sobre os dividendos, entendeu? Isso, claro que, a meu ver, né? Então, o fluxo de caixa dela, mais as suas aplicações financeiras, somam 438 milhões, mesmo depois de ter pago 613 milhões em dividendos. Então, ou seja, uma empresa que conseguiu ter toda aquela receita, os gastos com as receitas, com os lucros, com os seus lucros brutos, com os seus impostos, ainda fez o pagamento de dividendos e sobrou dinheiro no caixa para ela aplicar, fazer novos investimentos, comprar mais maquinário ou não. Então aqui a gente consegue ver esse fluxo de caixa bastante saudável dessa small cap meio largada aí pelo mercado, né? Depois da corrida, a Vulcabras avança por outros esportes. Próximo passo que a empresa pretende galgar é o futebol, que hoje tem umas chuteiras que vêm importadas lá do Japão, custando mais ou menos quase R$2.000, tá? Então essa mesma chuteira pretende ser fabricada, já está em alguns testes aqui no Brasil, para ser lançada aqui a R$349. E segundo a reportagem, é uma chuteira de bastante qualidade. Você que joga futebol, diga aqui nos comentários se realmente a chuteira da Mizuno, esse modelo aí, Mizuno Morelia 2, é boa ou não, tá? Deixa aqui no comentário pra gente entender. Então hoje, pagando R$17 por Vulcabras, o que você tá levando? Primeiro, você tá levando um yield, desconsidere esse 17%, um yield médio de 10%, segundo os relatórios de RI da empresa, tá? Que eu li no todo o release. Você está pagando 9,31 preço-lucro, ou seja, baixo, né? Interessante, tá? Um EV/EBITDA de 7, também bem saudável, bem em linha com tudo aquilo que a gente vem falando aqui nos vídeos. Uma empresa que vem entregando um crescimento de receitas e de lucros nos últimos 5 anos bastante positivo, acima de 15%, né? 17% para receitas, 26% crescimento de lucros nos últimos 5 anos, 26% de crescimento composto, tá? Um ROI de 23%, muito interessante. Dívida negativa, small cap, varejo. Essas empresas são atoladas em dívida. Vulcabras tem 0 dívida, muito pelo contrário. Olha a liquidez corrente dela, de 3,69. Essa liquidez corrente é para cada R$1 de dívida que ela tem R$3,69 no seu caixa lá para poder arcar com essas dívidas de curto prazo. Beleza, pessoal? Então, uma empresa que tem uma margem líquida de 17,38%, então é bem interessante.
Então o que a gente pode trazer para nós aqui do canal como conteúdo final para a Vulcabras? Crescimento constante por 16 trimestres consecutivos, crescimento de lucro líquido e boas margens financeiras. Apesar de ser do ramo de varejo, empresa sem dívidas e com uma linha de produtos muito interessante do dia a dia, se expandindo, concorrendo forte no e-commerce agora, as suas margens líquidas são boas e fundou compromisso com o acionista de dividendos bastante recorrente para fomentar ainda mais os investimentos na própria empresa. Então é isso que a gente consegue tirar de Vulcabras e eu espero que você tenha ficado satisfeito com o vídeo, com os resultados. Se você ficou, deixa o like pra mim, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, porque eu faço vídeo, você já recebe aí, ok? Deixe um comentário sobre o Vulcabras aqui, o que você achou desses resultados, se são promissores ou não. É muito importante para mim que você deixe o seu like e que você comente, tá? Porque é um dos jeitos que o YouTube vê que o canal precisa crescer, tá? O crescimento orgânico, pessoal, ele é muito difícil para nós produtores de conteúdo. Então, esse pequeno clique que você faz, escrever um comentáriozinho aí, já nos dá uma esperança muito grande de continuar fazendo isso que a gente está fazendo todos os dias, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, tá, pessoal? E aqui você assistiu, como sempre, o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, eu te vejo num próximo vídeo, numa próxima resenha, numa próxima análise, numa próxima notícia. Até mais.